mais um episódio maravilhoso para vocês de Elo por Elas, com as minhas incríveis Taína e Paula. Gente, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa única, estrela, mãe, empresária, esplêndida, Adria. Seja muito bem-vinda! Estamos com uma Obrigada. artista aqui hoje. Pois é, olha. Só tem demais. celebridade nesse podcast, Tá né, gente? vendo? Ah, Então, É eu um já vou prazer estar com adiantar. vocês. Se você quer escutar uma musiquinha, fica aí com a gente. Vai que ela dá uma palhinha poderosa. Vamos deixar. Gente, prazer, tá? Esse convite maravilhoso, bem no comecinho de 2025, que é pra gente relembrar tudo aquilo que a gente já conquistou, que a gente plantou, né? E também desejar a todos um feliz 2025 de Inspirar muitas essas realizações, mulheres, com né? certeza, para esse novo ano, né? É. Agora, começando muitos projetos, pessoas querem elaborar novas situações, replanejar, calcular a rota, mudar, né? E às vezes fica assim, mas será que eu posso? Será que eu consigo? Será que isso é para mim, né? Eu vejo a vida de uma, vejo a vida de outra. Só funciona para o outro. E a Área tá aqui para contar uma história de muitas transformações, né? Eu fico muito feliz de ter você aqui, porque além de amiga, madrinha de casamento, a cliente, assim, tem uma história muito maravilhosa junto com você e eu acho que é importante a gente contar a sua história, né? Então, fique à vontade para você inspirar, trazer essa 20 anos de jornada já. 20 anos de carreira esse ano. 20 anos, meu Deus, parece que foi ontem que eu peguei no microfone pela primeira vez, ainda muito suada nas mãos, achando que ia errar tudo. E naquele dia eu fui vista por uma pessoa. Olha o quanto é importante. Naquele dia, especialmente, eu fui vista por uma pessoa. Às vezes você precisa ser visto. Só isso. Às vezes o que você vai fazer. Às vezes você nem conseguiu fazer direito, porque era a sua primeira vez, você estava nervoso, meio assim esbaforido, mas uma pessoa te viu. Então sempre fique preparado para esses dias, porque esses dias acontecem. E aí assim começou a minha grande jornada, né, por casamentos. Eu faço casamentos, sou especialista em casamentos, né? A minha jornada que dura 20 anos nesse ano. E é uma alegria sem fim para mim poder estar no início da jornada de uma família. Eu estou bem na base, bem no casamento. Ali, as mulheres, também os rapazes, eles estão começando uma vida. Eles estão se formando, entregando o TCC, eles estão comprando seu apartamento, sua casa, estão ali, às vezes, com seu primeiro carro novo, vindo de um outro carro que ganhou da família, às vezes não era muito bom, ele conseguiu comprar um carro novo e estão formando uma Com um família, sonho, né, começando amiga? um casamento. Sabe? Então é maravilhoso. Eu sempre tenho, toda semana, alguém sentado na minha frente sonhando um sonho novo. E isso não motiva a gente muito. continuar? É maravilhoso, porque não tem como enjoar, não tem como. Cada dia eu converso com uma pessoa diferente. E sonhos diferentes, e planos diferentes, e eu posso dar a minha ajuda, a minha experiência ali em cada um. Isso me arrepia até de falar, porque fica marcado no meu coração, mas também fica marcado no deles, né? E o que a gente deixa no outro é o que importa muito mais, né? E a minha história continuar, gente, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando sozinha, porque eu sou mono, Vai né? ser o monólogo. Então vocês vêm aqui e me cortem. Adria, peraí, me cortem. Mas a minha história com a Tinara é uma história de libertação. A minha história mais forte com ela foi a primeira vez que eu conheci ela e ela me fez perguntas sobre como eu estava levando a minha vida até ali. Eu já era uma profissional, eu já tinha anos de carreira, eu já era empresária, eu já atendia esses mesmos clientes, mas eu tinha muitas travas, eu tinha muitas coisas que eu achava que não eram verdade. E era off. Era off total, low profile, meu perfil fechado. Porque afinal eu tinha medo de tudo, medo de todo mundo, então, meu Era pé Deus. atrás, desconfiada. Completamente, né? Desconfiado com tudo e todos. E aí Tinara chegou na minha vida numa bela tarde. Eu acho que a gente se conheceu no mês de maio ou junho, alguma coisa assim. Nossa. E aí eu comecei a contar para Tinara tudo que eu já tinha feito, aonde eu tinha chegado. Eu tinha contado que eu virei dona da empresa que eu era funcionária. Então, a minha história é inspiradora. Minha história é uma história para contar e a pessoa se inspirar. E a Tinara falou: "Tá, mas por que eu nunca te vi?" Porque eu não te conheço. Eu não te conheço, Adri, eu conheço meia Cuiabá. Quer dizer, mais. Tinara conhece mais que meia Cuiabá. Conhece mais gente. E eu não conheço você. E você, assim, tão talentosa, tão bonita. Por que eu não te conheço? Aí eu me lembro que eu coloquei um vídeo meu cantando pra ela. Foi. E aí ela, que é isso? Peraí, não, você canta? Eu falei, eu não canto em lugar nenhum, eu canto só nos eventos em que me contratam pra ir bem
comedida, assim, sabe? Bem, né? E olhando pra mim, tipo assim, essa menina é louca. Né, com certeza. Eu olhava pra ela e falava, gente, que horas ela vai sair daqui? Na hora que ela sair, ela vai ter que recolher tudo que ela jogou aqui pro alto, porque eu não sei o que vai acontecer. E ela falou, não, você precisa cantar pra mais gente, as pessoas precisam conhecer você, mas não só como cantora, como a pessoa que você é, como a história que você tem. E ela falou, por que você se esconde? E aí ali começou a minha história e Uma hoje jornada. eu sou uma profissional de sucesso, posso intitular assim, Com porque eu acho certeza. que é isso, acho que é a verdade, sabe? E eu tenho muito orgulho da minha caminhada e orgulho também desse dia que transformou minha vida, né? Eu lembro que ainda nesse ano, foi no ano de 2018, eu fiz o meu primeiro show em que a minha família foi me assistir. Nem a minha própria família tinha me visto cantar ainda. Meu avô, meu pai, minha mãe nunca tinha me visto no palco. Pude ter a graça de levar meus 2 filhos pequenininhos, eles vão ver foto, mas Olha eles só. estavam lá. Ai, Meu eu tô arrepiada. marido, meus tios, meus Tô arrepiada porque primos, eu tava lá e eu sabe? lembro você chamando no palco todos eles, fazendo toda essa honra. Foi muito Agradecendo. lindo. Ai, gente, Esplêndida. nossa. Eu chorei De lá no show. lembrar, é muito emocionante pra mim. Cantar foi uma coisa que eu não fiz nesse dia, porque eu não consegui cantar. Eu lembro que a minha fonoaudióloga sentou na primeira cadeira pra me olhar e lembrar dos ajustes que a gente tinha combinado, né? Essa música você faz assim. Eu nem olhei pra ela. Eu tava tão impressionada com as pessoas na minha frente, Amiga, meus você falou pra mim, amigos. amiga, como é que eu vou fazer esse show? Eu acho que ninguém vai me assistir, Ah, eu lembra? lembro. E eu falei Era para meu você, maior você só medo. precisa marcar. Era meu maior E ela me medo. ligou, eu preciso ter um nome, rápido. Onde você tá? Vamos no Magrelo? Falei, meu Deus do céu. E a gente foi, a gente saiu de lá, a gente saiu com um nome, com a data e Com um o sonho horário e o realizado. sonho. O primeiro show. O meu primeiro Primeiro show, show. aham. Dia 22 de novembro de 2018, no Cine Cine Teatro Teatro. Cuiabá, e o nome era Esplêndida, criado por Tinashe. Nós criamos esse nome que virou Pensa meu só. codinome, né? Adri é Esplêndida, esplêndida. É isso aí. exatamente. E a Splendore? Conta um pouquinho da sua trajetória na Splendore. Você disse que tem 20 anos de carreira, né? Você iniciou como funcionária, hoje a Sim. empresa é sua, você e sua esposa estão à frente, correto? Sim. Conta um pouquinho dessa trajetória, da sua conquista, que é a Splendore, né? E essa parte profissional, empreendedora. Sim. Nem imaginou o esplendor. Imagina, nunca na minha vida. Eu, como cantora, o cantor, o músico, ele quer muito mostrar a sua arte. E eu gosto de lembrar, ou às vezes até de dizer para as outras pessoas não se ofenderem quando eu digo isso, mas a profissão de artista é uma das profissões mais difíceis que existem. Porque não é todo mundo que vai se conectar com você, com a sua arte, não é todo mundo que vai gostar de você. E esse é o sonho de todos os artistas, que a sua música seja ouvida, que o seu poema seja lido, que o seu livro também seja Impacte pessoas. Isso, exatamente. Então a arte ela é algo efêmero. Então eu tinha esse grande sonho de ser apenas uma cantora reconhecida e eu trabalhava para isso. E eu sempre pensei, para eu ser uma grande cantora, uma cantora reconhecida no meu mercado, o mercado de casamento, que é o mercado que eu amo, eu preciso ser a melhor. Mas não a melhor para os outros. Eu preciso ser a melhor para mim. Eu preciso saber que eu estou fazendo aquilo com muita qualidade. Que eu estou levando mais do que só a voz, mais do que só uma interpretação musical. Estou levando minha alma, estou levando outros dons comigo, estou levando também a presença de Deus, porque eu acredito que a presença de Deus nos acompanha aonde a gente for. Então, veio a Splendore. Eu fui contratada como freelance. Eu contei essa história semana passada, num outro podcast. E eu fui contratada como freelance. Eu tinha esse combinado com eles, então eles me chamavam esporadicamente para fazer um casamento ou outro. Isso é 2011. Eu já tinha um tempo aí na jornada como cantora em casamentos. E 2014 eles resolveram terminar a operação. Mas antes de terminar a operação, eles resolveram oferecer para algumas pessoas. E ofereceram para 2 pessoas, e uma delas era eu. E aí, então, quando eu recebi essa ligação, era fevereiro de 2014, eu comecei a rir, porque quando eu tô nervosa, eu dou muita risada, eu não consigo parar de rir. Dispara de dar Esse é meu sintoma, né, de nervoso. E aí, então, comecei a rir, não consegui falar direito com a Fabiane. A Fabiane falou, Adria, calma. Eu falei, não, eu não consigo ficar calma, sabe, falando uma coisa que é impossível para mim. Ali eu já tinha muitos bloqueios. Isso é 2014, eu conheci a Tinara só em 2018. E aí, então, ela falou,
conversa aí, na época, com meu marido, que era meu namorado. Conversa com o Sérgio, vê o que ele acha, vê se faz sentido para vocês. Eu pensava, meu Deus, faz muito sentido, mas como é que eu vou comprar? Eu sou uma cantora. Eu tenho um cachê por semana, remunerada por semana, não tenho um salário fixo. E naquele ano eu tinha me concentrado em ser apenas cantora. Então eu tinha aberto mão dos trabalhos convencionais ali, comerciais, das 8 às 18. Eu não queria mais, eu queria me dedicar à música. E eu tinha um sonho de ser reconhecida como cantora. E aí então liguei para o Sérgio e nós fizemos um acordo aquele dia. Nós fomos para uma reunião na próxima semana, em mais ou menos um mês, eu sentei na cadeira da Esplendore como dona. Eu conto isso num capítulo de um livro que eu tenho. E foi uma das maiores conquistas da minha vida. E eu lembro que eu contei esses dias, que eu queria só trabalhar na Esplendore e eu queria o cargo de secretária. Eu poderia ter sido a secretária, eu teria sido uma das melhores secretárias. Porque afinal, eu sabia música, eu sabia cantar, eu sabia atender. Negociar. Eu era muito educada, sabia negociar, sabia conversar. Já ia Enfim, fazendo toda a Você inteligentíssima. trabalha morando nos Estados Unidos, já ia né? fazer tudo, Você morou? sim, morei. Já ia fazer tudo. E eu perguntava, vocês não querem? Talvez, se a secretária for pedir para sair, ou talvez, né? Eu quero me candidatar a essa vaga. Mas a vaga que era oferecida para mim por Deus, por universo, para quem você quiser chamar, era a vaga de dona. E eu tomei posse dessa vaga e eu tô sentada nessa cadeira há 11 anos, com a graça de Deus que me fez chegar até lá. E essa é uma das histórias de superação, uma das maiores da minha vida. Pra você ver como que são as coisas, né? A gente faz um plano, a gente almeja algo e Deus Vai fazer a tem, gente chorar. e a gente Deus fica tem tudo coisas tão emocionada. maiores pra gente, né? Como Ele é mestre em surpreender a gente na bondade, na misericórdia e nos oferecer coisas que são muito mais grandiosas, que não são palpáveis aos Que a nossos gente pode olhos. imaginar. Porque fé não é o que se vê. Não, eu mandei pra ela assim, Não é o que se vê, não é o sobre o seu que a gente vê. sonho, eu mandei pra ela, o seu Nossos olhos sonho podia alcançam. ser pequeno, eu mandei pra você ontem, de ser Sim. secretária e tal, mas o sonho de Deus pra você já era tão grande, porque quando você canta, você está vibrando, você está vibrando uma energia muito alta, você muda a vida de uma pessoa. Quando a gente acorda e escuta uma música, escuta alguma coisa, você muda o Muda seu tudo, dia, com você A certeza. música muda a ela é o sua canal de vida. conexão com os céus, com Deus. É. É a nossa maior forma de conexão. Onde tem música, lógico, música de boa qualidade. Sim. Tem conexão com Deus. É o canal de conexão com Deus. E a verdade é que quando a gente tem medo de alguma coisa, né? O medo acaba paralisando a gente. Sim. E aí, Bravo. quando você realmente solta e entrega, né? Deus, às vezes você tá preocupado com alguma coisa. Aí, como que eu vou pagar? Mas como que eu vou fazer? Mas qual que é o maior Será que eu vou antídoto dar da fé? conta? E tudo isso te paralisa. Você não Exatamente. sabe o É o tamanho de tudo que Deus está pondo na panela e Exato. mexendo lá para Pra fazer você esse doce. Mas né? é porque Meditar, porque tomar não é por atitude, vista. decidir. Não é por vista, é por fé. Sim. O medo é o maior antídoto da fé. É. É o que bloqueia a sua fé, é o medo. Temos que ter a confiança. Então, gente, o que a na gente faz? providência. Quais são as entradas do. Vamos entrar um pouco no espiritual. Nós estamos no curado, nós estamos, né? Comadre é uma mulher muito espiritualizada, mas olha, a porta de entrada de Satanás na nossa vida, do inimigo na nossa vida, é através do medo. De medo. Medo da morte, medo de uma doença, medo de não conseguir, e o medo da pobreza é o medo que só perde pro medo da morte. Vocês sabiam disso? Sabia. Uhum. É o medo da pobreza. É o medo Então, da assim, crise, a crise financeira, né? Ela é comparada ao por fim, aí que ele entra, é ele a começa a te morte. jogar um monte de dúvida. Você não vai conseguir, como que você vai fazer, você não vai Por conseguir. isso que é tão Que importante. entra no materialismo. Por isso que é tão importante a gente ter na nossa vida mentores. E digo mentores porque toda profissão a pessoa é um mentor seu. Seja na nutrição, você vai ter um mentor para te ajudar a se alimentar melhor. Se você está organizando uma casa, você vai ter um mentor, um arquiteto ali Sim. que vai arquitetar junto com você dentro do seu gosto. Se você está passando uma situação, você tem um mentor, um terapeuta para te conduzir, para te ajudar a perdoar. No marketing, para você desenvolver sua marca, você tem um mentor. Então, por isso nós precisamos dessas pessoas para organizar também os nossos pensamentos. Porque se você fica Sim. só com esse medo e sozinha, você não vai em lugar nenhum. Ele Então, se você tem uma paralisa. pessoa que vira para você e fala assim, eu acredito em você, você fala assim, cara, se essa pessoa tá acreditando em mim. Ontem no escritório, minha cliente falou assim, cara, eu tô comprando um empreendimento de quase 3 milhões. Você tem noção do que é isso? Eu não acreditava que eu ia fazer isso. Eu só tô fazendo por você. Falei, você tá doida? Ela falou, não, você acreditou
tanto em mim que eu tô fazendo, que eu sei fazer outra conta. Então, assim, às vezes as pessoas enxergam mais na gente do que a gente acredita que a Sim. gente Nós às não vezes- nos enxergamos com a grandeza que a gente é, né? É verdade. Às vezes a gente precisa que alguém nos valide, né? Da validação de Sim. alguém, né? Uma vez eu ouvi uma frase, vou ver se eu consigo repetir aqui. Ela, do jeito que eu ouvi. Você não é aquilo que você pensa que é. Você é aquilo que o outro pensa que você é. É isso que você é. Sabe? E o outro pensa muito mais do que a gente, porque ele não Muito tá na mais, nossa pele. acredita, né? Ele não tá vendo as nossas, às vezes, as Os nossas medos, lutas, os angústias. medos, né? O dia a dia, os perrengues da vida. Os traumas. Ele vê isso, ele vê o uau! Então não é o que o outro está vendo, é o que ele pensa sobre você. É isso. Então, É a continue reputação, pensando né? muito É a sobre mim. reputação, né? É porque a Taina falou uma coisa muito legal, assim, por trás das nossas decisões, né? Deus tá ali mexendo coisas que a gente nem imagina, porque você joga o chapéu, você dá um all-in em sua vida, você fala assim, agora é tudo ou nada. Por cima do muro, né? Joga o chapéu por cima do Você muro. joga, você fala assim, Isso. agora eu vou lá buscar. Como eu Uhum. vou fazer, eu não sei. Uhum. Eu fiz agora o investimento tanto, mas como eu vou fazer também não sei, mas eu vou sei. fazer. Porque senão É. você não tem todos os dias vontade Sim. de você agir. Sim. Quando você tomou essa decisão, você sabia como é que você ia pagar, como é que você ia fazer? Não. Imagina, você não tinha nem noção. A verdade é que se você não arrisca, a sua vida É. continua sendo igual. Em Isso. todos os âmbitos, né? Todos os Sim. sentidos. Eu lancei uma pergunta, até a gente vai voltar para o empreendedorismo, para o autismo, mas eu lancei uma pergunta no meu Instagram essa semana e eu gostaria de falar aqui com vocês, que foi algo que eu escutei e que impactou muito a minha vida na imersão que eu estava no final de semana. Sobre se vocês acordassem amanhã com 1 bilhão na conta de vocês, o que vocês fariam? Eu, há 8 anos atrás, agiria de uma forma, hoje eu agiria totalmente diferente, mas o que você faria, Tinara? Eu acho que primeiro mês eu ia dar um jeito de investir isso para conseguir distribuir depois melhor. Mas você ia continuar fazendo o que você faz? Claro que não, eu ia mudar. Se eu tinha recurso agora para fazer diferente. Não, fazer, eu falo, exercer a profissão que A você sua exerce. profissão. Óbvio, muito. Eu ia exercer ainda mais. Você é porque- potencializar. Muito, porque eu já amo o que eu isso. faço. Se não depender de dinheiro, então, para fazer, eu faria aos 4 ventos. Você continuaria trabalhando no que você trabalha, fazendo o que você faz, só que com uma amplitude maior. Teria mais condições de chegar a mais lugares. Porque o dinheiro, ele é um recurso que te dá poder para você chegar onde você não consegue, muitas vezes, viajar para lugares que você não consegue, acessar pessoas que você ainda não consegue acessar. Né? Ele é um recurso muito poderoso que ele encurta caminhos, encurta conecta, os verdade. meios, facilita, né? E você? Eu acho que eu e a Tinara, a gente é muito parecida. Eu tava aqui na minha cabeça, eu vou responder investimento. Mas com certeza, eu diminuiria o trabalho, acho que em 70%, mas continuaria fazendo prazer, isso que eu né? amo. Fazendo o que eu amo. E teria muito mais tempo para minha família. Porque hoje eu devo tempo para minha família, eu tenho 3 filhos. Então eu me sinto muito fora de casa. Então, com certeza, eu investiria e faria aí a minha agenda ser bem menor Reduzida, e né? ficaria mais tempo com eles. Eu trabalharia no que eu trabalho, continuaria acordando cedo, indo para academia, trabalhando com comunicação. A diferença é que talvez eu teria um canal meu, um central de estúdios Sim. próprio, Para poder para poder oportunizar chegar em mais coisas. lugares. Mas outra coisa também que eu faria, eu melhoraria a vida de várias pessoas ao meu redor. Sim, com você Vários fez familiares, festa, você eu ajudaria conseguiu melhorar. muita gente Com da minha certeza. família, eu mudaria a vida de muita gente. Eu Com penso certeza. isso, só que você pensa assim, ó, primeiro você tem que investir para saber quanto você consegue de renda, sabia? Se você pega esse dinheiro e começa já a Mas 1 ajudar as bilhão é pessoas, muito dinheiro. Você teria É. tempo. Eu não mudaria o meu perfil de vida. Porque hoje tudo que eu quero comer, eu posso comer, tudo que eu quero vestir, eu posso vestir. eu acho que a gente Eu só moro bem. ampliaria, Então, assim, eu não sei se intensificaria. a minha forma de viver não mudaria. Eu não preciso muito mais do que eu Não, vivo, do que eu forma tenho de hoje. viver, não. Mas eu faria com que o meu nome e o meu trabalho impactasse, chegasse a mais lugares. E ajudaria várias pessoas ao meu redor. Eu acho que muita gente da minha família poderia ajudar. Com Sim, certeza. com certeza. Isso E sem você, dúvida, amiga? sem Eu dúvida. também, primeira coisa, com esse valor, eu também, lógico, investir, ok, Investir para ajudar. mas eu acho que de cara eu já ia falar assim, ó, pai tá aqui pra Paga você, isso mãe aqui, tá aqui, né? Eu ia Quita fazer isso também. cunhado, tio, A gente é muito primo, assim, né? amigo. Eu ia fazer isso também. Sabe por quê? A gente não precisa de muito. Ok que a gente vive numa vida material, a gente tá aqui, né, Sim, numa vida é. terrena. A gente não vai levar nada daqui, né? O caixão não tem gaveta, É o como todo mesmo mundo para fala. todo mundo. Então, assim, eu acho que eu ia falar assim, ó, você vai investir esse dinheiro para você, você vai
né, fazer o que você quiser para sua vida com Eu isso. melhoraria a vida de muita gente. Muita gente. E aí depois eu amo fazer o que eu faço. Iria investir mais e mais, como eu sempre estou fazendo curso e tal. Mas eu acho que eu ia viajar muito, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Explorar. Eu ia viajar muito e não ia muito importar, tipo assim, das crianças faltarem aula, sabe? Ah, entra na faculdade depois de 2 anos, não tem problema, atrasado, Vive, né? né? Meu Viver mentor mais um fez essa pouco. pergunta pra mim, né? E eu falei pra ele assim: eu ia pegar esse dinheiro e já ia ajudar todo mundo, eu ia ajudar meu pai, minha mãe. Aí ele virou pra mim e falou assim: você precisa ter uma decisão sábia. Ele falou pra mim sobre dinheiro. Porque o dinheiro, você não pode brincar com dinheiro, ele falou pra mim. Você tem que entender que o dinheiro tem seu lugar. Então você precisa de uma pessoa para te instruir sobre dinheiro. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro, mas perdem na mesma velocidade. Primeiro, porque às vezes a pessoa tem uma crença de eu não posso ter dinheiro. Então, se ela tem muito dinheiro, ela Ela gasta gasta muito. Uhum. Ou ela de repente fica sem, porque ela fala assim: a minha mãe vai pedir, então é melhor eu não ganhar. Eu vou ter que ajudar em casa, então é melhor eu não ganhar. Então tem muito isso do dinheiro, essa questão. E quando ele me falou sobre essa decisão sábia, eu parei e pensei, realmente, porque a gente tem que cuidar, porque se a gente quer ajudar pessoas, a gente tem que saber como a gente pode distribuir esse dinheiro. Até porque tem outras coisas que envolvem você ter um dinheiro na sua conta. Você tem taxas, você tem N coisas. Não, que e a gente tem tá no outra Brasil, coisa, né, a gente? fase que a gente mais ganha dinheiro é a fase que a gente mais tem que poupar dinheiro. A gente tem a ideia assim, eu tô ganhando muito, vou gastar muito. E não é assim. Porque A a fase maré que você sobe, mais ganha dinheiro é a época que você maré mais tem que pôr o pé no freio e se estabilizar, fazer investimentos. Eu tava falando sobre isso essa semana, que assim, eu acho lindo ter vontade de comprar uma bolsa de grife de 40, 50 mil reais. Não é que eu não tenho condições, tenho condições, mas eu tenho um objetivo. Tem outras Eu coisas tenho o antes. objetivo de ter ativos que me renda no mínimo essa renda por mês. Ativos que não dependam do meu trabalho. Renda. Aí sim eu vou me dar o direito de fazer isso. Então, assim, são metas. E a gente tem que ter a questão do dinheiro não ter desaforo. E é isso mesmo. A gente ter metas pré-definidas. E o mundo do empreendedorismo tem muitos esses desafios, né? Você é uma mulher empreendedora, é mãe. Fala um pouquinho Mãe dos de maiores 3. desafios que você se depara hoje em ser uma mulher empreendedora e ainda conciliar com a vida de mãe. Ah, com certeza, isso que eu acabei de dizer. Hoje o tempo é o maior passivo do mundo, né? Ele é a coisa mais importante que a gente tem para entregar, né? Esse tempo aqui é precioso, é pouco tempo. A gente não tem muito tempo. Às vezes eu saio de casa às 8 horas da manhã e eu volto às 10 da noite, eu não vi meu menor filho, meu bebê. E ele é o mais apegado comigo. Aí eu penso, tem uma mensagem para mim aí. Não é possível que ele é o mais apegado comigo, sendo que eu já tive 2 bebês, eu tenho 3. Eu já passei por 2 maternidades, uma próxima da outra, então eu tinha 2 bebês São em tão casa. pequenininhos, né? E eles não eram tão apegados comigo, talvez porque me viram menos ainda. É triste lembrar disso. E Você sempre hoje, posta sobre isso. Eu fico pensando quando sim, você É o preço posta. que você sim, acha que pagou por empreender? com certeza. É o preço que eu paguei pela minha escolha, né? Paga até hoje, né, amiga? Até hoje, de focar na minha vida profissional, de desenvolver um trabalho, porque se eu ficasse apenas ali na produção, seria mais fácil, mas não. Eu faço um pouco mais, então esse um pouco mais ele me custa mais tempo, né? Hoje empreender é lidar com a alquimia dos relacionamentos, a alquimia do seu time dentro da sua empresa, é de fato ser um líder e não aquele chefe chato, que quando você chega as pessoas não querem que você esteja lá. Eu gosto de ser uma pessoa benquista dentro da minha empresa. Eu quero que as pessoas esperem a minha chegada com alegria, com alguma coisa para me falar: oh, eu não estou conseguindo resolver isso aqui, eu sei que você consegue, me ajuda. Mas eu já fui chefe no passado. Já fui, porque a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo, né? Tanto no autoconhecimento, que é tão importante para todo mundo, e também com cursos, né? Com aprendizados que a gente tem no externo, com mentores, com líderes que falam na nossa vida e conseguem, de fato, nos ajudar a olhar por um ângulo que a gente não conseguia ver. Então, eu acredito que hoje eu tenho esse equilíbrio, né? A minha primeira terapeuta, ela falava assim para mim: Adria, nós temos 2 bolas importantes. A gente não consegue segurar mais de 2. Ou é a bolinha da empresária e a bolinha da mãe, ou é a bolinha do casamento e a bolinha da, vamos supor, da Trabalho, cantora, do profissional. trabalho como um todo. Você tem que escolher a bolinha.
Então, é horrível pensar assim, né? Você tem duas bolinhas. Mas e aí, como é que pensa, então, daí, Né? nesse sentido? Qual Vai é a lógica trocando, você vai disso? fazendo assim, ó. Você vai Igual trocando, palhaço, você vai Malabarismo, trocando. malabarismo. Você sabe quem é Pode deixar ela, né? cair. Você sabe quem é ela? A Dulce. Ah, sim. A Dulce falava isso. Dulce Figueiredo, Isso. maravilhosa. Ainda morre Então, de Mas saudade eu morro de dela. ai, saudade eu, dela. gente, pelo amor de Deus. Parece que eu tô Nossa. escutando a voz dela no meu Aham, ouvido. sim, eu também. Eu também tenho muita saudade dela, muita mesmo. E eu falei, então a gente troca, né, as bolinhas. Ela falou, claro. Lembra da voz dela? Claro que troca. Mas em alguns momentos, ela falava É. assim, né, Taína? Nós vamos ter que segurar apenas duas bolinhas. E eu entendo ela completamente. Não dá. Ela Se você sempre quer fala. entregar bem, você vai ter que segurar poucas coisas ao mesmo tempo. Ela falava assim: tira essa roupa de Mulher Maravilha. Ai, Você não vai dar conta de de tudo tudo. na sua Só vida. dela. Desacelera, porque isso vai te adoecer, vai te enfraquecer. E foi aí que eu fui aprendendo, porque eu chorava pensando assim, gente, eu não tô dando conta, né? Marido na fazenda, eu era pai, eu era Ansiosa, né? mãe, Como é que vai ser isso, aquilo? eu era tudo e eu me sentia sufocada. Ela falava, não, você vai fazer só o que você dá conta. Isso. E tá tudo bem. E é né? bom esse recado para muitas mulheres que assistem e ficam com essa dor, né? Inclusive, você falando sobre não ter estado muito tempo com as crianças, mas você sabe que, assim, quando um filho sabe que a mãe dele está saindo porque ela precisa daquele trabalhar, que ela está empreendendo, que ela está trabalhando em algo que é para uma melhoria da família, isso traz um amor, um reconhecimento, uma Com admiração, certeza. uma coisa assim que transborda e que eles nem lembram dessa falta. Sim. Agora, a mãe tá saindo para curtir, para ir no show. Nada contra sair, curtir, beber, Pode sei ir. lá. Vai no seu momento. Mas tem mãe que esquece que tem um filho e ela Sim. dedica muito mais parte da vida dela só no que faz bem para ela, Sim. né? Aí tudo bem, o filho vai sentir. Mas jamais, né? Imagina quantas mães que trabalham o dia inteiro, gente, das 8 às 6, que não leva filho na escola, Sim. Mas eu que não acho que almoça cada com o mulher, filho. cada Sim. uma de nós tem um propósito para desempenhar nessa vida. Então, tem mulheres que vieram para impactar a vida das outras. Deus vai permitir que ela tenha filhos, mas ela vai ter que se dividir nessa função, como é o seu caso, como é o seu, Vai como é o segurar meu. as bolinhas. Mas existem mulheres que estão nessa Escolher. missão para instruir os filhos, que nem, tem umas que ficam por conta dos filhos. Sim, sim. E tá tudo E tá bem. tudo Sim. bem. O Se propósito ela dela tá é esse, bem, Sim. não é? Se ela estiver bem Verdade. com isso, né? se ela tiver bem, né? Se não for uma coisa imposta, porque, Sim. né? Então a gente tem que Um entender o quê? acordo. Qual que é o meu propósito? Quando você entende o que é o seu propósito, que você veio, o que você está fazendo, se está impactando a vida do outro, a gente não se cobra tanto. Sim. Por exemplo, eu já me cobrei muito. Ah, meus filhos, eu perdi uma boa fase do Pedro, que é muito jovem, da Ana. Hoje eu não me cobro porque eu vejo que eles me têm como inspiração, eles admiram o meu trabalho. Sim. Então, aquela falta que eu fiz para eles durante um tempo, hoje se tornou uma admiração, porque eles sabem que eu cheguei onde eu cheguei, estou chegando onde eu estou chegando, porque eu tive que abdicar de tempo com eles, de momentos em casa para Sim. trabalhar. É isso Então é aí. isso, vai mudando e a gente para de se cobrar tanto, né? Sim, e tem uma coisa interessante também, que eu vi a mudança dos meus filhos. Eu tenho dois filhos que têm idades muito próximas, né? Você Uma tem tem duas 7, filhas, meninos e dois meninas. meninos e uma menina. Eu tenho um casal, eles têm 7 e 8 anos, né? E eu sempre gosto de lembrar as mães e pais que ficam o tempo todo preocupados, né? Como é que eu vou educar essa criança? Como é que ela vai aprender a se portar em algum lugar? Eu sempre gosto de repetir que os nossos filhos, eles vão pelo exemplo, né? Eles nos copiam o tempo todo. Então, eu tive uns retornos agora nas férias, que eles foram na casa de amigos, na casa de familiares, então eu tive retornos pelo meu WhatsApp. Adria, que educação. Como você ensinou esse menino? Aí eu fiquei pensando assim. Falei, não sei. Que horas que eu Que ensinei? tempo que foi esse que eu ensinei? Porque eu não ensinei. E aí É eu igual a pessoa fala entendi. pra mim do Pedro, eu falo, mas que É, eu ensinei? a gente não Ensinei o tem quê? essa lembrança. Não. Porque a gente fez, a gente estava vivendo. E no dia a dia, né, a gente vai sendo esse espelho. Por isso que é muito bom a gente se cuidar, nós nos cuidarmos. Temos o autoconhecimento, para mim, é o carro-chefe. Porque se você se conhece, você sabe o seu limite, o limite do outro, até onde você pode Sim. ir, como é que você pode falar com as pessoas, como é que você pode responder e como é que você pode, inclusive, criar uma criança. A criança é uma pessoa.
né? Ela não é uma criança, ela não é, ai, não liga para ela não, tá chorando porque tá fazendo birra, né? Tem muito isso, né? Que birra, mas essa birra ela vem da onde? Eu amo a maternidade, eu amo isso, eu amo essa alquimia toda. E ser mãe, para mim, eu sempre foi meu sonho, né? Eu falava Ai, eu queria antigamente, ter né? 5 filhos, sei lá. Antigamente eu falava, gente, eu prefiro ser mãe do que casar, mas agora eu falo o contrário, tá? Que bom que eu casei e que bom que eu sou mãe, sabe? Então eu tenho uma referência, meus filhos têm referência em casa, sabe? Então tratá-los de uma forma como pessoas, eu trato eles como se eles fossem uma visita em casa. Então, quando a visita derruba o suco, você levanta correndo, vai buscar o pano, o rodo e fala: tá tudo bem, acontece. Então, se você faz isso com uma criança também, é uma vida completamente E não só diferente. repreendendo, não só Sim, gritando, já sim, esfregando. eles Eu falo mesmos, assim, ó, né? você vai limpar? É. Tá sujando aí, você vai limpar. Amiga, eu vou puxar um assunto aqui muito legal. Daqui a pouco a gente vai voltar para mãe. Antes que eu me esqueça, você foi pro The Voice Brasil. Eu falo isso porque eu acho muito legal. Tem muitas coisas na sua jornada, né? A gente ficaria muito tempo aqui falando. E eu acho legal, primeiro, pela iniciativa, né? De participar de um programa desse porte e tudo mais. Mas, assim, qual a sua maior lição disso? Uau, a maior lição, vamos falar do exterior? Minha maior Uhum. lição é o reconhecimento que eu tive ao retornar para o Mato Grosso. Eu fiquei Ó. reconhecida dentro do Mato Grosso todo. E a maior lição interior é de que, de fato, nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos nos relacionar com as pessoas. E que a gente vai aprender com cada um que cruzar o nosso caminho. Às vezes a gente vai aprender uma coisa que a gente não gosta, mas é que De aquilo início, né? parecia com a gente. E aí você tem o poder de trocar. Sabe? Isso é maravilhoso. E o The Voice, pra mim, Tinara, com certeza tem uma culpa sua também de eu ter chegado lá. Porque se não Acreditei. fosse 2018, eu ter aberto a minha vida, eu ter me entregue para as pessoas, olha, eu sou uma cantora mesmo, Abriu a tá? caixinha, definitivamente, Isso, quando tá? Eu conheceu a sou Tinara. cantora, porque antes as pessoas perguntavam qual a sua profissão? Empresária. Eu nunca respondia cantora. A gente colocou a Adria Cantora uma época Não, no mas tá Insta. na Adria Cantora até Aí hoje. ela falou: não vou Sim. colocar. Sabia? Eu acho que eu tenho essa conversa. Eu não vou Aham, colocar. não vou Falei: colocar, é não vou Marília colocar. Mendonça cantora. Aí ela: sério? Falei: sério, olha lá. Ela: então tá. Então eu acho que eu vou ter que assumir assim no meu arroba que eu sou cantora. Você Eu vou vai ter que assumir no seu assumir. Pra mim arroba. era um peso muito grande, sabe? Era, meu Deus, mas era esperado, Mas você foi esperado. reprimida na infância Fui quando você falou que reprimida. queria ser cantora Sim, pelos seus claro. pais? Normal. A família não pensa que quer ter um artista. Imagina, minha filha, você vai passar fome, minha filha. É. Não dá, não, Você sabe volta. que eu tava conversando com a mãe da Elaine Michelis uma semana lá no salão que a gente se encontrou em São Paulo. A Elaine Michelis é casada com o César Filho, são três artistas, o irmão dela tá numa novela do SBT. E eu falei, como é que a senhora fez três filhos artistas? Ela falou, Pois minha é. filha, eu não fiz, eu sou professora, esses meninos que quiseram virar artista. Já pensou? Você vê a decisão. Gente, era pra ser arroba doutora Adria. Não era pra ser Adria Cantora, mas eu amo ser Adria Tá Cantora. vendo? E aí eu acredito que com essa abertura, o The Voice chegou A gente aprende naturalmente. muito, porque você se expôs. A Sim. exposição, ela dói. Sim, dói muito. Dói Mas muito. ela traz uma A colheita. É isso que eu tô, né? é isso que eu acho que quero que você compartilhe, porque tem muita gente que tem medo de se expor. Uhum. Medo de abrir sua vulnerabilidade, medo da sua autenticidade. E você se expôs, tipo assim, vão me validar? O que vai acontecer? E muito pelo contrário, você deu uma volta por cima. Acho que ali foi tipo assim, foi um impulso gigante. Com certeza. Faria de Nossa, novo? com certeza absoluta, faria. Faria quantas vezes fosse preciso, sabe? Colocaria mesmo a minha cara, vamos dizer assim, no ditado popular, minha cara tapa, porque hoje, principalmente, muito mais eu tenho certeza de quem eu sou e o que eu vim fazer aqui na Terra, sabe? Eu sei que eu não vim aqui só cantar, não vim aqui só ser mãe, ou ser esposa, ou ser escritora, ou ser cantora. Não, não foi só isso que eu vim aqui fazer. Eu vim fazer muito mais do que isso, e para isso vou ter que me expor. Para isso eu vou ter que chegar até você. E para chegar até você eu vou ter que conversar. Porque sem conversa não tem como chegar. Há outras formas de comunicação, com certeza. Mas falando, você chega muito longe. E a música também é uma forma que eu tenho de chegar longe e tocar a vida das pessoas, a alma das pessoas, muito mais rápido. É claro, isso acontece. Mas você colocando a sua história como um ativo de inspiração também, vale a pena. É o que eu sempre falo, a gente só é percebido pelo mundo quando a gente se comunica, né? Sim.
A comunicação tá As aí, pessoas né? só vão te perceber, o mundo vai te perceber quando você abre a boca, quando você passa a se comunicar. Brené Brown fala, né, Maravilhoso. na Coragem de Ser Imperfeita, ela fala assim: você vai pra arena porque você vai se expor. Você não quer ser aplaudido? Para você ser aplaudido, você tem que estar disposto a ser vaiado também. Uau. Porque não é todo mundo que vai te aplaudir. Mas você só vai conseguir reconhecimento e alcançar pessoas se você tiver essa vulnerabilidade, se despir Sim. de tudo aquilo e se expor. Nessa exposição vai ter muita gente que vai vaiar e tudo mais, só que diante do tamanho que você está, você vai muito além, vai alcançar muito mais pessoas se Sim, e você estiver declarar disposta. sua fraqueza, né? Olha, eu tenho defeitos aqui, você tá vendo, porque eu tô me expondo agora, você tá enxergando os meus E defeitos. você se expõe todo dia, né, Adria? Todos os dias. Você se expõe, você come, É. você conta as coisas que você faz, você é uma Sim, pessoa que conta a sua vida. sim, Você sim. acredita que isso influencia bastante? Acredito que sim. As pessoas gostam de saber da nossa vida no off. O que a gente Gostam. faz? Por exemplo, no meu caso, o que ela faz quando ela não tá no palco? O que ela faz quando ela não tá cantando para uma noiva entrar? O que ela faz quando ela não tá, por exemplo, ministrando louvor? O que ela faz? Então, esses pequenos pedaços da nossa vida, e eu digo sempre que a gente escolhe mostrar. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida e não é tudo que a gente tem que colocar na rede. As pessoas, elas não estão ali para olhar o seu sofrimento, muitas vezes aquilo que doeu, aquilo que. Claro, se você quiser contar, conte depois que vencer. Porque aí você vai inspirar muito mais do que de Vai se repente conectar, né? passei por um transtorno, sei lá, fui roubado. Calma. Vai dar a volta por cima, calma. O tempo vai passar, você vai dar a volta por cima, mas não chora, não. Não fica falando dos outros, não. Não fica fazendo rede social como um muro de lamentações e dizendo que a sua vida, ó céus, né? Conte histórias boas de serem ouvidas, conte histórias positivas, mostre o que é bom, né? Mas jamais pense que a vida do outro é perfeita porque ele escolheu mostrar só as coisas Não é. boas. A nossa vida não é perfeita, nós temos desafios, nós temos todos os dias uma luta, né, para viver. E nessa parte ainda fazendo esse gancho na nossa fraqueza, a palavra de Deus fala, Paulo fala, né? São Paulo disse que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque o poder de Deus ele opera na nossa fraqueza. Sim. Opera quando nós reconhecemos, eu não consigo fazer. Então, quando eu não consigo fazer, eu reconheço isso, Deus entra em ação. E aí ele faz o que ele quer, não o que você queria. Então, por isso, os sonhos, os planos de Deus sempre serão maiores e melhores do que o nosso, né? Nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Sabe, enfim, falar sobre a palavra de Deus me deixa aqui Eu até. também, eu Eu também. amo falar sobre isso. E é sobre isso. Eu falo que a pessoa ela só tá pronta de fato para prosperar quando ela aceita a repressão, né? A repreensão ela vai vir, a correção ela vai vir. E que bom que ela vem. Né? Quando eu faço um evento, quando eu me disponho a fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu gosto de ouvir é as críticas, mais do que os elogios. Feedbacks, né? Porque são os feedbacks que vão fazer eu fazer ainda melhor da próxima vez, que vão me levar para o próximo nível. E que bom que a gente evolui para chegar nesse estágio de aceitar a repreensão. Quando você abriu sua vida, né, por incentivo influenciada pela Tinara, você com certeza se abriu para repreensão, para ouvir e Permitiu. se permitiu. Agora, eu sei que você defende uma causa que é muito importante, que é o autismo, né? Você tem um filho autista. Conta pra gente um pouquinho da experiência de ser mãe de um autista, o que te leva a levantar essa bandeira, como que você enxerga hoje o autismo perante a sociedade. Bom, sem medo nenhum de dizer, eu quero começar dizendo que eu sou especialista nesse assunto. Eu sou uma mãe especialista em autismo porque eu estudei para isso. Eu estudei, eu li, eu escutei, eu ouvi palestras, eu fiz cursos. Trouxe um evento muito Eu grande. conversei com médicos, hoje eu tenho médicos amigos especialistas em autismo também. E hoje eu faço conversão de médicos pediatras a médicos pediatras especialistas em autismo, porque eles precisam saber sobre isso. E quando eu chego no consultório de um pediatra e o pediatra não sabe nada, eu falo: você quer aprender? Porque se você quiser, eu tenho caminho para te dar. Porque engana-se quem pensa que quem estuda medicina sabe de todas as coisas. Não. Eu sou especialista, não quero escolher eu ser especialista. Ela conhece aquilo que ela gosta, aquilo que ela sonhou em fazer. E muitas vezes, imagina, gente, transtornos e doenças mentais
são uma infinidade. A pessoa não vai conseguir estudar tudo, não tem tempo para isso. Se você se especializar em neurologia e tratar, por exemplo, só transtornos de ansiedade, bipolaridade, você não vai ser especialista em autismo. Se você for um cardiologista, especializar só em doenças cardíacas, você não vai saber sobre autismo e tá tudo bem. Só que essa população no mundo, ela cresce. E hoje, pelo DSM, dos Estados Unidos, né, nós não temos essa contagem no Brasil, infelizmente, vai demorar pelo menos uns 30, 40 anos para a gente começar a ter essa contagem. Hoje nascem uma criança, a cada 8 crianças, a cada 36 crianças, perdão, uma é autista. Então, dentro da sala do seu filho tem um autista. Se tiver mais alunos, tem mais de um. Numa sala grande ali que você tiver dentro de um hospital esperando para consultar, tem outro autista ou 2. Então, cada vez mais eles são presentes. E como eles são presentes, como é que a gente vai lidar com eles? Como é que eles funcionam? Como é que eles se comunicam no caso do nível 2 e 3, que não tem comunicação verbal? Por isso que eu disse, né? A comunicação, ela não é só verbal. Qual que é o nível do seu filho? Meu filho é nível 1, mas ele foi nível 2, porque ele começou a falar, ele já tinha mais de 3 anos de idade. Então, ele se comunicava da forma dele. Aquele puxava, mostrava, chorava. Essa é uma comunicação chamada CAA, comunicação alternativa aumentativa. Né? Eu tô me comunicando com você, mas de uma forma. Se você não está entendendo, é porque você não sabe lidar. E tá tudo bem, você pode aprender. Isso é bom, a gente tem tempo ainda. Então, quando eu tive meu filho em 2016, meu sonho maior era ser mãe. Mas o meu maior sonho não era ser mãe de autista. Mas aconteceu na minha vida. E por isso eu quis ser a mãe especialista do meu filho. Porque eu quero tratar o meu filho. Só que você acaba tratando o filho de muita gente. Você quer entender ele melhor que ninguém. Você né? acaba conhecendo muita gente, muitas pessoas que não têm o mínimo, às vezes até de vontade de aprender. A pessoa não tem vontade, ela quer pegar a criança e colocar ali no médico e falar, resolve esse problema. O problema não é do médico, vai voltar para você em casa. E aí, o que você vai fazer quando estiver em casa? Então, eu comecei a ajudar mães que querem ouvir, né? Eu lembro que meados ali de abril de 2023, eu expus essa história na internet. 2023. A gente está falando de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Foram mais de 5 anos vivendo isso. E aí eu falo para vocês, nem tudo a gente posta na internet, nem tudo a gente fala, nem tudo a gente abre, porque eu sofri, mas foi um espaço de tempo muito curto, porque não tinha muito tempo para sofrer, eu precisava ajudar o meu filho, ele precisava de ajuda urgente. E até que eu consegui ajudar o meu filho a ajustar as terapias, ele já estava evoluindo de uma forma incrível. A gente já tinha alcançado marcos de desenvolvimento que ele tinha perdido por conta do espectro, né? Lembrando que o autismo ele é um transtorno, ele não é uma doença, do neurodesenvolvimento. Então, essa criança ela vai ter prejuízos aonde? Neurais no desenvolvimento. É uma criança que talvez vai demorar para falar, vai demorar para andar, ela tem hipotonia. O que é hipotonia? É uma carninha mole. Você pega a criança é molinha. Sabe aquelas crianças molinhas? Não é fofinho. Tem alguma coisa ali. Ou a criança talvez... Todos, amiga. A maioria. A maioria são hipotônicos, tem a carne molinha, né? Então, existem vários sintomas variados, né? A criança ela não interage com as outras crianças, ou a criança gosta mais de conversar com crianças mais velhas. Ela gosta mais de interagir com mais velhos, porque da idade dela parece que, ai, não gosto. Meu filho gosta mais de conversar com pessoas mais velhas, e os pais falam isso com orgulho, sabe? Só que a criança está sofrendo. Porque ela, sim, deveria estar ali na faixa etária dela. Ela deveria estar ali comunicando com a faixa etária dela, falando a mesma língua da faixa etária dela. E aí, então, quando meu filho estava todo ajustado, eu falei, agora. Uma amiga minha, inclusive, do Pilates, Raquel, um beijo pra você. Ela falou assim, amiga, por que você não fala isso na internet? Eu lembro que era 2022, eu estava grávida do meu 3º filho. Eu falei, mas nem a pau. Porque as pessoas vão me julgar, as pessoas vão olhar meu filho como coitado. Eu não olho ninguém como coitado, eu não quero que ninguém olhe meu filho ou me olhe como coitada. Eu não sou uma coitada. Sou uma vencedora, e meu filho também é um vencedor. E eu tinha essa trava. E essa amiga me convenceu, ela falou, não, mas eu quero que você fale. Mas o que estava acontecendo com ela? Ela também tinha um filho autista e ela tinha vergonha de falar. Nossa. E aí, então, ela acabou me confidenciando ali na aula de Pilates, era só Olha eu e só. ela no mesmo tempo, no mesmo horário. E eu chegava e eu falava, as pessoas que estavam ao meu redor, você, por exemplo, sabia que meu filho era autista. As pessoas que estavam perto de mim sabiam, mas a internet não sabia.
porque não tinha necessidade de pessoas que eu não conheço saberem da minha vida pessoal. Você quer falar? Não, eu ia Você falar quer falar que... no meu podcast? Pergunta para mim. Então, José, ele tem amiguinhos, né, autistas. E é Isso é bom de impressionante que como é bonitinho, como ele age com a criança, né? Empático, Ele né? não é assim, ele meio que protege ao Que mesmo bom. tempo, porque ele não quer que outra pessoa, Uhum. né, cause alguma Ou olhe coisa, torto, sabe? Ou sabe? haja de E qualquer ele outra chama forma. para ir lá em casa, Boa, né? convida, Que a bom. criança vai. Convive super bem e amam ele, né? Tá. Até agora, como ele mudou de turma, daí distanciou de um deles, que a gente fez um aniversário para ele na fazenda e a gente foi de ônibus, todas as crianças. Legal. E aí o amiguinho dele foi. E assim, achei super legal a mãe confiar de deixar aí, né? Nossa. E assim, todos os amiguinhos dos colegas da sala. Preciso de ver que coisa mais linda com Eu o menino. acredito. Eu acredito. E assim, uma graça a ele, sabe? Só que ela, como mãe, no grupo, ontem, inclusive, ela mandou uma mensagem pedindo desculpa, porque como teve as férias, o filho ficou em jogo, Sim. teve um pouco. Vai voltar desregulado. Aí volta desregulado. E ela mandou um textão falando que pedia desculpa porque ele tá falando uns palavrões, porque Sim. escuta no jogo. Uhum. E aí, assim, eu fui a primeira que respondi, né? Uhum. E depois todas as mães atrás respondendo. Acolheram. Que Acolhendo imagina, ela. que estamos juntos, Que que bom. conte Que comigo. bênção, né? Que bom que tem pessoas falando para ajudar todas essas mães. Sim, com certeza. Para com trazer isso à certeza. tona, né? Porque se não tiver alguém falando, É. dando voz. Eu tinha uma frase que eu usava quase todos os dias, era essa. Você já falou sobre o autismo hoje? Se tornou uma frase muito importante para mim, porque falar sobre o autismo todos os dias só traz mais conhecimento, porque a inclusão, ela só acontece quando o conhecimento chega, e o conhecimento liberta. A palavra de Deus diz que a verdade vos libertará, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, esse é o conhecimento genuíno, né? Você saber sobre algo, saber discorrer sobre algo, falar, uau, eu estava errando nisso, mas eu posso consertar, libertou. Então, eu me lembro que eu falei sobre isso no meu Instagram, num belo dia. Eu fui deixar ele na terapia, sentada no carro, gravidaça. Já estava no último mês de gestação do Serginho, meu terceiro filho. Eu falei, gente, isso está na minha primeira bolinha dos destaques. Eu falei, há 5 anos ou 6 eu vivo algo que vocês não sabem, mas hoje eu quero contar para vocês. Aí tem uma sequência de stories que eu deixei ali gravado e esses stories, ele foi a maior audiência que eu tive em Repercutiu toda a muito, história né? do meu Instagram, até maior do que quando eu fui na Globo. Porque é um assunto que está dentro de casa, na sala, como um elefante parado. É isso. E as pessoas estão desviando desse assunto, porque Tem medo dói de falar, né? Não dói. Dói. Parece que É existe doído. uma vergonha, Sim. parece que existe um Sim. preconceito da Sim, própria o ser família. humano quer que o outro seja perfeito o tempo todo. Olha, não pega, não esbarra, não fala, não é sua vez. Calma. Não invada o outro. O autista tem disso, ele vai invadir o outro. Ele vai, de repente, passar a mão no seu cabelo, os mais carinhosos, porque existem os mais carinhosos, as pessoas pensam que os autistas batem, as pessoas pensam que eles são todos não verbais, que eles se chacoalham. Não, eles não são assim. Eu tenho o meu filho José, por exemplo, como exemplo. Ele é muito carinhoso. Ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele me abraça como um urso, mamãe, eu te amo, todos os dias de manhã. E todas as vezes que ele me vê, não importa quantos abraços ele tenha me dado no dia, ele vai me abraçar de novo, com a mesma veracidade, com a mesma verdade, com o mesmo calor, todos os dias. Às vezes eu olho ele vai vir me abraçar, vai vir. Eu tenho uma coisa também que eu posso contar no próximo podcast, se vocês me convidarem. Eu já claro. sei. Né? Ah. Que eu posso abrir aqui para vocês, é algo que eu ainda não falei, porque é um assunto ainda delicado para mim, mas tem a ver com autismo, né? E aí, enfim, eu comecei esse ativismo lá em 2023, mas eu já estudava, eu já sabia sobre tudo quando eu cheguei falando em 2023, e em 2024 eu vi uma oportunidade de ser candidata a vereadora por Cuiabá para levantar essa bandeira também, porque em Cuiabá nós tínhamos apenas uma parlamentar falando sobre esse assunto. E esse assunto precisa ser conversado por mais pessoas. A gente precisa sentar em casa e discutir sobre isso, ensinar a família, sabe? E qual é a forma que hoje as políticas públicas podem ajudar uma família? Promovendo centros multidisciplinares, educando professores, educando profissionais da saúde, chegando lá na ponta.
Porque nós não somos a ponta. Sim. A gente aqui é o recheio na sociedade, a gente tem acesso. As pessoas mais pobres não têm acesso. Então a gente tem que ensinar a ponta, que é quem atende essas pessoas, quem que estão lá na UPA, no Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde, a gente tem que ensinar essas pessoas a receberem. Estou falando de uma corda muito grande, né? E ficaremos horas falando sobre E isso. aí, conta pra gente como que foi essa experiência de ser candidata, como que foi chegar na casa das pessoas. Eu lembro você me contando, né? Esse dia a dia na É rua. verdade, foi pras E ruas qual muito foi, como forte. foi esse sonho também, né? Eu fui uma candidata a vereadora raiz. Quero dizer isso. Eu ia na rua mesmo, eu apertava a mão das pessoas, eu batia palma, eu entregava panfleto no sinaleiro. Eu conversava com todo mundo. Eu conversei com todo mundo. Foi em muitos lugares que você nunca tinha ido, né? Com certeza. Primeiro, isso foi uma libertação de comunicação para mim em relacionamento. Eu não era assim. De chegar numa boa e falar: Ei, tudo bem? Como é que é seu nome? Quero me apresentar. Meu nome é Ada, eu sou candidata a vereadora para Cuiabá. Eu queria te contar qual que é a minha pauta. Ela é muito importante. E eu convertia muitos votos, assim. Muitos. A pessoa falava: Nossa, eu tinha pensado em votar em Fulano, mas agora eu vou votar em você, porque na minha família tem uma pessoa assim. Ó, Quero muito ajudar. Então, se eu votar em você, eu vou acabar ajudando. As pessoas se emocionavam quando eu sentava para conversar com elas. Para mim, foi um dos maiores aprendizados de toda a minha vida. Principalmente, Olha sabe isso. por quê? Porque eu perdi. E você aprende muito mais quando você perde do que quando você ganha. Muito mais. A derrota, ela traz ensinamentos grandiosos para você. Leve isso para toda a sua vida. A vitória é vitória, todo mundo vai comemorar. Todo mundo vai falar: você é bom, eu Todo sabia mundo que é você seu ia chegar amigo. lá. Todo mundo é Todo seu mundo é seu seu amigo. amigo. Agora, na derrota, você conhece a verdade da vida. Você posiciona relacionamentos, você posiciona pessoas nas prateleiras da vida, você É. reposiciona pessoas. Eu tive a oportunidade de, inclusive, pontuar com algumas pessoas que eu achei importante. Olha, eu me magoei com isso, eu preciso te falar, porque tá doendo no meu coração. É importante. E eu te considerava tanto, eu achava que a nossa amizade era algo maior, algo mais forte, mas eu entendi que não. E eu carregava isso pra mim sozinho, eu achava que tinha que ficar comigo. Depois eu aprendi que não, que eu precisava falar, sabe? E pessoas, gente, teve uma coisa que aconteceu também que me disseram que ia acontecer, mas a gente só aprende vivendo. É. Me disseram assim: a política é assim, ou as pessoas vão te amar, ou elas vão te odiar. Já ouvi isso, sabia? Mas não tem equilíbrio. Ou te amam ou odeiam, porque as pessoas são assim com a política. Nem todo mundo gosta de falar de política, porém a política está aqui nesse copo, A nesse gente vive microfone, ela, nessa né? fala, nessa televisão, em tudo que a gente está vivendo. Política do preço, a política do relacionamento, a política de tudo, existe tudo. E é necessário que um dia na sua vida você tenha que olhar, não precisa gostar, mas você tenha que olhar. E então eu vi pessoas se destacando dos seus trabalhos para virem me ajudar. Elas iam me ajudar depois das 6. Não, eu vou lá. Eu vou lá, eu grampeio para você o santinho no seu currículo, eu faço isso, eu entrego também na minha empresa, eu convido você para falar lá, vamos lá, vamos lá. E eu falava: gente, de onde que essa pessoa saiu? Ela saiu de algum lugar enviada por Deus, eu acredito, e caminhou comigo. E eu, assim, tenho orgulho de dizer que eu fiz 1.460 votos sem comprar nenhum. Essa é a isso parte aí. mais importante. Porque hoje no Brasil a política é deturpada e se vende, se compra votos demais. E o povo está corrompido. Porque o povo já acha isso normal. O povo está esperando alguém vir comprar o seu próprio voto. Então, não venda seu voto, por favor. Vote em quem você se conecte, com alguém que de fato vai fazer alguma mudança no seu município, em qualquer lugar do Brasil que você esteja nos ouvindo. Vote em pessoas que de fato têm caráter, É. que têm serviço prestado à comunidade. Que são sua voz, né? Vão ser a sua Exatamente. voz, Eu né? acho que Exatamente. quando a gente vende o nosso voto, a gente está vendendo a nossa esperança. Nosso direito. E a nossa É esperança. nosso direito. Isso. Você, assim, você tem muitas áreas que você. Eu falando com você no telefone, eu falei pra ela assim, né, Adria, o que a gente vai falar, né? Porque tenho a Adria cantora, a Adria empresária, a Adria mãe, a Adria política, a Adria artista, a Adria que planeja. Gente, é uma multi, É um né? povo, né? É um É, povo. você olhando para tantas mulheres que empreendem, o que você diz assim para as pessoas
estão começando e acreditam, porque eu vejo tanto que você influencia, eu sei, a gente já mexeu com o evento, você já teve muitas pessoas pedindo para você, Adria, eu quero mentoria, né? Adria, eu quero um evento com você, eu quero te conhecer. A Adria passou por muitos momentos das pessoas mandarem para ela, eu quero te conhecer pessoalmente, né? Então, tem esse movimento, acredito que até hoje também, né? Que gera. O que você traz disso? Porque todas nós movimentamos as nossas carreiras e Sim. trazemos alguma inspiração. Se diz nessa parte de empreendedorismo, né? Eu acredito que hoje, principalmente para as mulheres, né, é definir um bom processo e um procedimento na sua empresa para que ela não termine rápido, porque hoje o que a gente mais tem no Brasil são pequenas iniciativas e de repente elas falhem, elas acabam, né? Porque vocês não definiram a rota. Então é muito importante ter o objetivo de aonde eu quero chegar e como eu vou fazer isso. O como é a palavra mais importante, né? Então você tem que definir a curto, a médio, a longo prazo, o que é que você vai conquistar, o que é que você tem planejado. Não comece algo sem realmente saber que é aquilo que você gosta, que aquilo tem um propósito na vida das pessoas. Porque não é sobre você, é sobre o que você vai impactar na vida do outro. Né? Acaba que, infelizmente, falando de política de novo, felizmente, né? Porque é o que você vai fazer na vida do outro, não o que vai acontecer na sua vida. Então, isso é muito importante. O que a minha empresa vai impactar na vida do outro? Ou ela só para eu ter dinheiro, para eu ter uma vida confortável, para eu talvez ficar rico, milionário, né? Para que é? E após isso, você ter certeza do seu chamado, do seu propósito, você define os processos, define os procedimentos e segue. E seja um bom profissional. Eu estou falando de profissionalismo. Seja uma boa pessoa, mas tente ser o melhor profissional que você conheça no seu ramo possível. Não dê desculpas, não invente coisas, não fique se justificando. A justificativa te mata a curto prazo, porque quem justifica demais quer dizer que você é muito preguiçoso. E aí você não consegue fazer as coisas, você não consegue executar. Então acorde mais cedo, talvez até antes do sol nascer. Eu não concordo muito com acordar antes do sol nascer, porque eu sou cantora, eu fico até de noite trabalhando. Então eu durmo depois que o sol já nasceu, ainda tô na cama e tá tudo bem pra mim. Cada um tem um sol que nasce num horário, tá tudo certo. Cada um sol nasce num horário. O meu Cada um nasce com lá seu pelas sol. 9, né? Mas Olha é só, isso. vamos fazer um bate-bola aqui Vamos. pra gente Poder encerrar começar a com chave de ouro. encerrar, né? A gente não queria, mas vamos lá. Uma palavra que define a sua trajetória. Ai, uau. Acho que persistência. Persistência. Vai. Um fala, mito bate aí. sobre empreendedorismo. Vai ficar rico em 3 meses, ou 1 ano, ou 2. Mito. Uma qualidade essencial para empreender. Incerteza do propósito. Show. Um erro que todo empreendedor deve evitar. Não se planejar financeiramente, ou não ter uma planilha financeira bem formatada e de fato somar 2 mais 2, que é igual a 4, não é igual a 3,8. Ela já leu as perguntas antes, tenho certeza. E o que é ou quem é uma inspiração para você? Ai, com certeza Jesus é uma inspiração para mim. Poderia falar qualquer outra mulher da Bíblia. Ontem mesmo estava lendo a história de Ruth, que também foi uma mulher fiel e leal. E era uma mulher que nem servia ao mesmo Deus de Noemi e que escolheu ir com Noemi depois de todas as perdas, depois de todos, né? Ela resolveu honrar. Mas eu quero escolher Jesus porque ele foi o maior psicólogo que já existiu. Jesus tinha resposta para tudo. Jesus não era passivo. Jesus confrontava pessoas. Jesus perguntava por quê. Jesus era impossível você sair da presença dele sem um ensinamento e eu me inspiro nele todos os dias. A Adria é? A Adria é corajosa. Verdade. Assina embaixo. Ah, foi muito bom receber você. E agora não pense que acabou. Você vai ter que cantar Dar uma palhinha. uma palhinha para nos emocionar mais. Tá bom. O que eu posso cantar aqui agora? A Adria canta e encanta. Ai, gente, peça uma Vamos finalizar música. com ela cantando. Gente, a Adria não é de se emocionar, ela vai fazer. Eu me emocionei mesmo. Bom, vou cantar uma música que eu gosto muito.
Só um pedacinho, assim, só para dizer, cantei, fui lá e cantei. Português, né? Vou Todo até mundo entender. filmar. Eu adoro cantar música internacional, né? Minha E veia, arrasa, né? Mas eu vou cantar uma música em português para Adele. inspirar até outros cantores que estão aí nos ouvindo, né? Essa música fala muito comigo, fala muito, muito comigo. Ela é bem assim. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. É isso. Maravilhosa! Depois que eu não gravei nada. Obrigada, Fiquei hipnotizada. Obrigada. Fiquei hipnotizada. Deus abençoe você. Amém. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Quero convidar vocês que nos acompanharam nessa noite para compartilhar esse conteúdo, alcançar vidas, né? O Elo por Elas é um elo formado por nós mulheres para poder trazer informação, abordar temas que toquem a sua vida, que você se identifique também, né, meninas? Então, faça parte de vocês aí, nos ajude, se inscrevendo, compartilhando, replicando todos os conteúdos do nosso canal, até para que ele se mantenha vivo aqui, né? Com certeza. Obrigada por você Obrigada. aceitar nosso convite e vir aqui a brilhantar. Eu que agradeço. Gostou? Adorei. Me convidem sempre. Beijo no coração de vocês. Obrigada. Beijo. Fiquem com Até. Deus. Até.